aqui. Pronto, bora. Então, todos me ouvem, todos me veem. Vem a Júlia também, as meninas aí, a Juliana, a Liriel. É o seguinte, todo mundo imagino que já começou a ler ou recebeu o livro aí. É um livro curto, vocês vão ter outros livros que são mais longos. Esse aqui acho que às vezes dá para matar rapidinho, aí dá para ler rapidão. Esse livro aqui é de uma escritora nigeriana. A primeira pergunta para vocês é se vocês têm ideia aonde fica a Nigéria. Alguém sabe onde fica a Nigéria? O país do continente africano. Boa, é isso. E aí, aonde do continente? E isso é uma... Desculpa, quem falou? Qual que é o seu nome? Matheus. Ô, Matheus, eu vou mostrar aqui para vocês um mapa. O mapa do mundo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí já? Beleza. Olha só. Eu não sei quantas vezes todo mundo já viu o mapa do mundo aí, mas, enfim, temos aqui o mundo. Nosso Brasilzão está aqui, de verde. Isso aqui é o continente americano, né, inteiro. Aqui embaixo, América do Sul. A África é esse continente aqui, ó, inteirão. E a Nigéria tá aqui, ó. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas, ó, se você perceber o desenho aqui, ó, da costa do Brasil, tá vendo, ó? A praia aqui do Brasil, com o oceano. E se você ver aqui o mesmo desenho da África, o Brasil e a África, eles encaixam um no outro. Dá para perceber que eles um completa o outro? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que eu tenho. Eles ficam bem juntinhos, assim, se a gente for perceber aqui. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho para contar para vocês. Então, a nossa autora aqui, ela é nigeriana. Então, ela fica naquele país que eu mostrei ali para vocês. Mas o Brasil tem muito de África. E a gente valoriza muito pouco isso, a gente fala muito pouco disso. Não é à toa que o Brasil foi colonizado por portugueses, por homens brancos, e usaram mão de obra escrava africana também. E aí o que o brasileiro hoje faz, por conta lá da colonização portuguesa, é não valorizar as histórias negras e não contar as histórias negras. Eu sou um homem branco, e eu tenho muitos privilégios e muitas oportunidades. Mas me cabe também somar essa voz ao povo negro e falar, ó, tem uma coisa de errado aqui. Então eu tenho que aprender a eliminar o meu preconceito e o povo negro tem que se colocar nesse lugar de ensinar o povo branco a não ter preconceito. E o que a nossa autora nigeriana fala aqui é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado com algumas histórias. Porque dependendo de quem conta, como conta, o que conta, a gente vai entender uma história diferente. Então, se eu chegar para vocês e contar a minha história de vida, é diferente. Eu acho que eu decorei só o nome do Matheus, aí que está logo aí na frente. Mas é diferente de eu falar, Matheus, conta a minha história. Pô, ele vai contar ele vai conhecer menos, ele vai contar com o olhar dele a minha história. Então, isso acontece no mundo o tempo inteiro. A gente tem que ter muito cuidado com as histórias que a gente ouve e na forma com que a gente conta as histórias. E aí, todo mundo já vai falar todo mundo aqui já. Mas eu só quero fazer essa abertura aqui para a gente pensar nisso também na vida de cada um. Então, é assim, pô, qual que é a história que contam sobre mim? Qual é a história que eu gostaria que contassem sobre mim? Né? Para frente, para trás, como é que a gente repensa isso de uma história sendo contada? Mas, seguinte, a gente já vai voltar nisso. O que eu quero fazer para vocês, para começar aqui, é trazer música da Nigéria. E aí, muitos de vocês devem gostar de cada um tipo de música. Então, um pode ser que gosta de samba, um pode gostar de funk, um pode gostar de música americana. Cada um gosta de uma coisa. E a gente nunca é educado
eu nunca tinha ouvido música nigeriana. E aí eu vou mostrar aqui um trechinho para vocês. Eu acho que ninguém nunca ouviu e vai estranhar no começo, porque essa história nunca foi contada, essa história nunca foi exposta. Então, eu vou tocar essa música aqui para vocês, vou colocar o vídeo, e aí depois eu quero que vocês me falem se vocês acharam estranho, diferente ou nunca visto. E eu ouço vocês. Então, espera aí que eu vou compartilhar aqui com vocês. Conseguem ver aí a tela? Ok. Então, vamos lá. Então, olha só. Eu pausei aqui um pouquinho para a gente voltar aqui. E agora eu queria ouvir vocês, porque é o seguinte: eu nunca tinha visto música, nunca tinha ouvido música, nem visto aqui o povo nigeriano dançando ou se expressando. E quando eu vi, a minha primeira reação foi: pô, isso aí é diferente, nunca vi, né? A gente pensa primeiro, que estranho. E aí, se você vê todos os homens ao redor, são todos políticos do mundo inteiro, todos eles olhando. Com certeza, alguns deles estavam pensando que estranho. Mas sabe que talvez o que esses nigerianos estavam pensando também de quem estava sentado lá, sem dançar, falou: pô, que povo estranho, porque essa música aqui é para dançar, esses caras não estão dançando. Então, essa é a história. Cada um tem uma forma de ver do seu ponto de vista. Mas vamos lá. Alguém já tinha visto, ou alguém achou estranho aqui a dança ou a música? Achei estranho. Achei estranho Eu também. não sabia entender o que está falando, né? É uma música muito alegre, porém estranho, eu não sabia do que se fala, né?
Porque na realidade também a cultura deles é muito difundida aqui. Lá, essa cultura, a dança já é uma coisa normal, essa cultura para eles. Lá para nós aqui é uma coisa que dá uma novidade, é um começo para a gente. Então, com o passar do tempo, a gente foi estudando ela, a gente vai ver a música, vai tocar, a gente vai dançar, então a gente dança nosso aqui. Você está ouvindo? Tô ouvindo. É isso mesmo que vocês falaram. As culturas são muito diferentes. E aí as histórias de cada cultura são muito diferentes. Então, eu também não consigo entender nada, né, que eles estão falando. Ninguém consegue entender. Mas a gente consegue ver, né? Porque a arte é um pouco assim. A gente consegue ver a dança, a gente consegue sentir o ritmo e tudo mais. Então, agora eu vou fazer diferente com vocês. Eu, na minha infância, eu tenho 34 anos, tá? Quando eu era criança, eu não sei se alguns de vocês aqui já viram, mas eu assistia os Trapalhões na Globo com meu avô. Todo mundo já viu Didi, Dedé, acho que já viram, Mussum, né? Eu via muito. Todo almoço eu via Trapalhões com meu avô. E meu avô, quando faleceu, uma das coisas que eu mais sentia falta era de não ver Trapalhões com ele nos meus almoços. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o Mussum era um dos principais componentes de uma banda chamada Originais do Samba. O cara fazia um som bom. E eu vou trazer aqui o Mussum para vocês em algo que a gente vai entender a letra e vai se conectar com a cultura do nosso país. O Mussum é uma figura de um homem negro levando uma cultura original brasileira. Então, eu vou projetar aqui para vocês, e essa aqui a gente vai ouvir inteiro. A música chama Tenha Fé. Então, vamos lá. Tranquilidade. As 3 músicas são do Jorge Ben, né? Aliás, o Jorge sempre deixa para nós uma música todo ano. O Jorge escolhe uma musiquinha e dá para nós. Jorge nos deu Cadê Tereza, a primeira música, a segunda Vou Me Pirulitar, a terceira tá chegando em fevereiro, né? Agora tem a quarta aqui, a resposta da Tereza. Dá pra gente fazer aqui? Tenha fé também. E o Tenha Fé. Você lembra do Tenha Fé? Nunca tenha medo, do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande de cabeça baixa e bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Para que este vaza, deixa a praia descoberta. Uma onda vai, outra onda vem. Não fique triste, que seu amor pode vir também. Não fique triste, que seu amor pode vir também. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade, pra dar e vender. Se a reza é forte, você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no jogo, o amor,
Esse é um Mussum. Alguém já conhecia aí? Já conheciam originais do samba? Já. E aí também não é jovem, né? Jovem, ele era moleque aqui, né? Você vê que até, enfim, é preto e branco, esse vídeo é bem antigo. Mas, enfim, samba é uma música que tem história africana, tem batida africana, e é hoje muito brasileira. Mas o samba é muito original, né, na sua essência, do povo africano. Então, foi esse povo que nos trouxe o tambor, que nos trouxe essa percussão, essa batida, e que se tornou o samba hoje. Isso é muito brasileiro. E isso é uma forma com que a gente conta a história do Brasil hoje pelo samba. Então, eu queria trazer esses dois pontos para vocês verem histórias diferentes, culturas diferentes, como um de vocês aí já falou, do que a gente está conectado. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir de vocês agora, depois dessa breve introdução aqui com as músicas e tal, como é que está aí o livro? Está fácil? Está difícil? Alguém terminou? Alguém gostou? Alguém não gostou? O que vocês têm algo para me dizer aí a respeito do livro? Alguém pode começar? Eu li o livro, deu para entender muita coisa. Algumas palavras mais difíceis não deu para entender, mas você lendo a frase toda, você consegue mais ou menos entender o que ela quer dizer. E, no meu ponto de vista, o livro, ele bateu muito com o que a gente vive durante o dia aqui, que é o preconceito, que é as normas e regras que a gente tem que cumprir a todo momento, entendeu? Da forma que a sociedade vê a gente, porque muitas pessoas acham que a gente não tem mais jeito, entendeu? E outras já acham que a gente não tem jeito. Então, da mesma forma que a autora ela falou que quando ela saiu da Nigéria e foi para os Estados Unidos, as pessoas se surpreenderam com a sabedoria dela, com a forma dela usar as palavras, com a sabedoria dela. Ficou tipo um preconceito antes de conhecer ela. Depois que viram ela, muitos deles mudaram a forma de pensar. E isso fez até com ela mesma se surpreender, porque ela não imaginava que o mundo via a Nigéria da forma que eles falavam, que era um lugar de pobreza, de fome, de pessoas analfabetas. Essas coisas que eu entendi. E eu tiro um pouco pelo nosso mundo aqui hoje também, porque aqui tem várias pessoas que estão presas, mas tem vários tipos de dom diferentes, de várias coisas que sabem fazer, que já fizeram, que tem vontade de fazer, entendeu? A gente também tem sonho de mudar de vida, de construir uma família, de reconquistar alguma coisa que fosse perdida. É isso, meu ponto de vista. É isso mesmo. O preconceito tá em todo lugar, né? E o julgamento está em todo lugar. Ele está aí com vocês, ele está fora, ele está em todo lugar. E no fundo, Matheus, assim, ela fala isso também no livro, que a gente acaba olhando um para o outro e vendo sempre as diferenças. E é por isso que muita gente julga. Quando no fundo a gente tinha que olhar um para o outro e ver nossas semelhanças, porque a gente tem muito igual um para o outro também. Primeiro que todo mundo aqui é ser humano, né? Então, assim, a gente habita o mesmo mundo, o mesmo solo e não sei o que lá. Então, é muito ignorante, é muito burro a gente olhar para o outro e primeiro valorizar a diferença do que a semelhança. A gente seria muito mais feliz e muito mais unido se a gente olhasse pelas semelhanças, né, de cada um de nós. Enfim, tem mais alguém aí, gente, para trazer algum comentário? Vai lá. Tipo assim, ela fala também que da vergonha que ela sentiu quando ela chegou na cidade. Eu acredito também que lá fora vai vir vergonha, vai vir preconceito, a gente está saindo dentro da cadeia, certo tempo preso, entendeu? Fala também, na minha relação, eu vou fazer um comparativo entre eu e ela, entendeu? Da minha realidade de vida com a dela, das coisas, dessa vergonha, de defeitos de caráter, de mudança de comportamento, entendeu? Qualidade de vida, essas coisas. Eu tô querendo fazer a minha redação, porque quando eu leio assim, a mente tipo abre para ver a realidade que uma história única não existe. Eu posso mudar a minha história. Eu sempre me dediquei a várias coisas, sempre quis ser o melhor. Então, só que pelo uso obsessivo compulsivo por drogas, eu agi por outras áreas também, entendeu? Foco, sair do foco da minha realidade é para outros focos. Então, tipo assim, vou estar fazendo essas comparações e ela só focou no estudo, só focou em buscar, em aprender. Então, ela teve ganhou vários estudos dela, foi aprovado. Então, nessa área assim que eu decidi desejar, e eu estou falando da relação comparada eu e ela, minha história de vida, de todo vínculo de
até de família também, que ela coloca, que ela defende muito, que ela gosta muito de estudar filhos, pais, família, essas coisas, entendeu? Legal demais. Desculpa, seu nome é? Tiago. Tiago. Tiago, é muito legal essa reflexão de... O livro traz muito isso, da história. Então, muito legal que quando você for escrever, você vai trazer esse comparativo com a sua história, porque é a partir disso já que a gente começa a perceber como os livros, dependendo de cada livro, eles vão despertando na gente cada coisa, né? Vai ter livro que vocês vão ler em algum momento aí, que não vai fazer lembrar da história, vai fazer lembrar de, sei lá, um amor, vai fazer de lembrar da família, vai fazer pensar em outra coisa. Então, claro que isso daqui ele é muito direto, né, da história. E aí, muito legal que você possa escrever isso. E aí também, juntando com o que o Matheus falou e somando com o que você diz, isso de pensar o para frente, no dia que eu tive aí também, eu acho que era o David, que estava tocando lá, escreveu o livro já também, que compartilhou com vocês. No fundo, eu estava falando das semelhanças entre todos, mas no fundo, as grandes diferenças que a gente tem são os erros que a gente comete, porque todo mundo erra. Isso aí não tem como. A gente já errou, a gente erra e a gente vai continuar errando. O que a gente tem que sempre tentar pensar e repensar é o tipo de erro que a gente faz, como a gente repara os erros que a gente faz, como a gente entende os erros que a gente faz. Então, as nossas histórias, além delas resumirem quem nós somos, elas contam também os nossos acertos, mas principalmente nossos erros, né? E a gente pode ter erros novos, independente do momento da nossa vida. Então, essa história que você vai trazer, Thiago, acho que é muito legal para a gente também entender mais um pouco da sua história. Eu também, em algum encontro nosso aqui, eu vou trazer minha história, vou trazer minha vida, a gente vai, enfim, bater mais papo. Mas eu acho que bom que despertou isso de trazer a sua história. Quem mais, gente? Alguém tem mais alguma coisa para compartilhar que sentiu? Alguém não gostou? Lá no fundo. O que me chamou muita atenção também foi na parte que, quando ela era criança, tinha 8 anos, foi um garoto trabalhar na casa dela. E a família dela falou que ele era um rapaz pobre. Aí logo após, eles foram fazer uma visita na casa desse rapaz que era pobre. Entendeu? E lá eles tinham visto que a Nigéria ali, os estrangeiros viram que eles eram um povo, só via a história deles como um povo pobre, né? Que acontecia várias coisas ruins no país dele. Só que naquilo ali que ela viu, na casa daquele rapaz ali, que o irmão do rapaz tinha feito um jarro, se não me engano, entendeu? Fez um desenho muito bonito. Ali também já abriu a mente dela de que aquele país ali não só traz pessoas pobres, então pessoas, entendeu? Sem cultura, sem nenhum objetivo, entendeu? Foi quando ela pegou e viajou para outros países, né? Que até mesmo a colega dela ficou surpresa por ela ter falado inglês, e até então, pela colega dela, ela não saberia falar inglês, entendeu? E aquilo ali foi, né, só dando força de vontade para ela conquistar os objetivos dela e alcançar o que ela é hoje. E levou a cultura do país dela para os outros países que desacreditavam da capacidade deles lá, né, do país deles. Isso daí também me ajudou muito na forma de superação. Legal, legal. Isso de levar das viagens, né, trazerem culturas novas, óbvio que quando a gente está restrito de liberdade, a gente não tem como ir para outro lugar fisicamente. Mas, às vezes, os livros podem nos trazer essas histórias. Então, desculpa, seu nome que você acabou de falar agora, qual que é? Cláudio, beleza. Você não teve a oportunidade de ir lá para a Nigéria e nem de ir para os lugares que ela visitou. Mas olha que legal, o que você trouxe agora é uma experiência que você leu dela no livro, em que ela relatou as vivências dela, a cultura dela. Então, a cultura que acontece na música, no livro, na viagem, no cinema, e um monte de coisa,
tem vários formatos, tem vários jeitos da gente se acessar isso, e entender isso, e conhecer isso. O livro é uma delas, a viagem é outra delas. Então, o livro também nos faz viajar e conhecer essas culturas novas, e aprender coisas novas, e a derrubar preconceito, enfim, a aprender. Então, é muito legal também ver, porque eu também li o livro, e obviamente, mas é muito legal ver o que cada um de vocês traz, porque o Matheus trouxe uma coisa, você trouxe outra coisa, o Thiago trouxe outra. Então, é claro que cada um foi vendo e tirando de onde mais chamou atenção, às vezes. Mas muito legal isso que você trouxe para exemplificar que as nossas experiências com livros são despertadas por trechos diferentes, às vezes. Obrigado. Tem mais alguém aí? Eu acho que, para começar, ela começa falando que ela começou a ler, né, nova. Ela começou a ler, a mãe falou com 2, ela falou que é 4 anos, mas aí a gente vê a leitura, a base que é o projeto que você está proporcionando para a gente. A leitura. Nós nunca iríamos conseguir ter esse campo de visão sem a leitura. Aqui, no caso, ela vem falar o quê? Do perigo de uma história única. A história única aqui era só o que era contado para ela. A cerveja que eles bebiam, que era gengibre, o herói deles, que era branco, a música deles, que era só... que a amiga dela achava que era só de tribo indígena, mas não, também ouvia Maraquel. Então, aqui, ele vem botar aqui um exemplo que eu posso colocar, é a moeda, que ela tem 2 lados, né? Vamos ver só um lado da moeda. Se você for ver o nosso lado aqui, nós viemos, vamos pagar cadeia, uma hora a gente vai sair, e para a sociedade a gente vai sair o quê? Continuar cometendo delito, continuar cometendo crime. Mas da mesma forma que ali foi colocado um editor, né? O editor que saiu, largou o emprego dele no banco, que acreditou e fez com que o livro chegasse e viesse uma nova forma de pensar para a gente. Essa daí é a forma que eu acho também que você também pensou, que há uma ajuda, que a moeda lá há um outro lado, que tem coisas ruins? Tem, mas aqui tem pessoas que são boas. Ele que vem do problema de dependência química, ele que vem do problema de dependência química, talvez ele que não teve uma concepção de ter vivido com o pai, com a mãe, entendeu? Então, tudo isso proporcionalizou a gente estar aqui hoje, mas com a ajuda da leitura, não só de eu poder viajar, mas sim estar pegando uma cultura, estar podendo pegar um aprendizado. Vai acontecer essa mudança. A mudança está ocorrendo através do incentivo que vocês estão trazendo, do incentivo que para ela também foi dado de quê? De ver que ela não só sabia mexer um fogão, mas não, ela tinha intelectualidade para chegar e virar uma palestrante igual ela é hoje em dia. Então é isso que mais me chocou aqui no livro, que há um equilíbrio, tem como equilibrar, igual você falou. Nós erramos, eu errei, ele errou, todos nós aqui erramos, mas a gente pensa em quê? Em mudar esse erro e continuar só acertando na vida, entendeu? Então eu gostei muito do livro, entendeu? Eu não acredito só numa história única, porque se você pegar o nosso histórico, a minha história única vai ser o quê? Que eu vim, trafiquei, trafico. Mas essa não é a história única, tem que ver lá atrás, entendeu? Do outro lado da moeda, o que proporcionalizou a gente chegar até esse ponto aqui. Então, esse equilíbrio aí, que foi a parte que eu mais gostei, a parte que eu mais interagi, que foi a parte do cara largar tudo o que ele tinha, largar o emprego dele, largar tudo, igual o Matheus aqui colocou o projeto de vocês, que forma, que teve uma menina, né, que largou, que recebia um salário exorbitante, mas ela pensou em quê? Criar uma ONG, igual ela também aqui criou uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, para o quê? Ajudar as outras pessoas. Eu não sei por que vocês criaram essa ONG, mas essa ONG ela vem para quê? Para estar nos auxiliando, estar nos ajudando, está sendo uma base, está sendo um apoio para que haja mudança. Sim, eu trafiquei, eu fui traficante, eu fui isso, fui aquilo outro, mas a gente tem a chance de mudar, que é o nosso outro lado da moeda. Não é uma história única, que a gente vai voltar a cometer crime, isso daqui vai passar em vão. Não vai passar em vão, entendeu? Porque não tem como tirar da minha mente o que eu li aqui, através desse livro, que eu viajei, entendeu? Não tem como. Então, isso é só um pouquinho, só que para passar para você, porque... para agradecer vocês também, né?
Mas legal de obrigado, mas eu que agradeço vocês por estarem lendo e também estarem aqui com a gente. É uma baita oportunidade também ouvir vocês e ouvir as histórias não únicas de vocês, né? As histórias que vocês contam de vocês, isso é importante. Mas diga aí, Matheus. A diferencial para mim da base foi que já é o terceiro curso que eu, graças a Deus, eu participo com vocês, entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas pessoalmente, pessoas só virtualmente, mas eu vi que o lema de vocês são muito empenhados em ressocialização, em tirar, mostrar para a gente que a gente tem outro lado, outra amostra. Tanto o João Nicolas, Ana Lava, a Cindy, as histórias de vida deles se complementam um pouco com a gente. Muitas das coisas que a Cindy deixou claro para a gente aqui no curso, que ela que é a pessoa que mais falou com a gente aqui, questões da história de vida da família dela, a história de vida do padrasto dela, que é um exemplo para mim, pois eu sou um adicto a drogas, você pro resto da minha vida, entendeu? E me chama muita atenção, porque se ele conseguiu, eu também posso conseguir, pô. Ele, graças a Deus, reconstruiu a família dele, hoje é um homem de bem, é um palestrante conhecido aí no Brasil todo, entendeu? E graças a vocês. E eu mesmo falei com a Cindy que gostaria de ter a minha oportunidade também, pois ter uma história de vida legal, posso também estar ajudando a muitas pessoas aí a conseguir sair do mundo do crime, sair do mundo das drogas, entendeu? E o diferencial que eu falo que vocês vivem, vocês estão aqui com a gente lado a lado, assim como pode, é lógico, ouvindo nossas histórias, vocês fazem um preconceito ser jogado por terra, porque no curso CNV eu conheci pessoas, empresários, donos de indústria, juízes, promotores, embargadores, pessoas que estavam estudando fora do Brasil e eles todos tratavam a gente de igual para igual. Isso aí é diferente, isso aí anima a gente a querer mudar um pouco, entendeu? A nossa concepção de pensamento e tentar ser uma pessoa melhor, voltada a fazer o bem, entendeu? E isso aí também eu tenho que agradecer muito a vocês, não só vocês também, a doutora Patrícia, todo mundo que está junto nesse projeto aí, que vai fazer muito bem para a gente. Torço para isso, Matheus. A gente tá nessa aí, realmente faz bem para a gente e eu torço que faça bem para vocês também. Eu acho que aprender... Quem que foi que falou antes de você? Qual que é o nome da pessoa que eu não peguei? Matheus também. Matheus também. O Matheus falou dos dois lados da moeda e falou que o que ele leu no livro ninguém mais tira. E é isso, cara. Quando a gente lê, quando a gente aprende, a educação ninguém tira, de jeito nenhum. Não tem como abrir a cabeça e arrancar. Entendeu? Não tem. Então, assim, um livro ensina uma coisa para sempre. Então, assim, tem livros que, óbvio, que marcam mais, ensinam mais. E eu tenho os que eu mais gosto, os que eu menos gosto. Mas sempre tem alguma coisa que a gente aprende. Deixa eu ver, aqui do nosso lado, a Júlia quer dar uma palavrinha. Cadê você, Ju? É isso, Ju? Você levantou? Aí. Vocês me veem? Aqui. Pronto. Uma coisa que me chamou bastante atenção também na leitura do livro é a importância da gente perguntar ao invés de procurar responder, né? A gente tem tão pouca paciência para escutar os outros de verdade, né? Ouvir o que o outro quer dizer, e muitas vezes o que você vai ouvir da outra pessoa vai te ajudar a nem só progredir, mudar, que é importante a gente manter esperança, ser perseverante, mas também da gente ser mais generoso com a gente mesmo, né? Saber que os erros existem, não nos definir também por essa história única, né? Quando a gente está arrependido de alguma coisa, quando a gente está bravo com alguma coisa, a gente se define muito ou como vítima, ou como coitadinho, né? Como o nosso colega mesmo que escreveu o livro, que agora estou esquecendo o nome dele, Davi, né? Isso, ou é Davi ou David, eu não sei. Ele colocou, né, como se antes ele olhava para si mesmo com um discurso único de por que sempre eu, né? Esse é um dos viés que às vezes a gente tem. Por que sempre eu? Ou por que eu fui mal assim? Ou por que eu fui boba assim, né? De acreditar, de fazer alguma coisa. E todo mundo é assim. Quando a gente escuta as histórias dos outros, a gente percebe que realmente todo mundo é muito parecido e a gente não pode se penalizar, né? Por às vezes ter cometido ações que são humanas também, né?
Importante, claro, reconhecer, buscar os exemplos para evoluir, mas também ser generoso com a gente mesmo e paciência, é muito importante. É isso mesmo, Ju. Sabe que, Matheus, você falando também, ouvindo a Júlia falar agora e trazendo a história também do Davi aí, que escreveu o livro dele, você falou, né? Pô, eu tenho dependência química e tenho que lutar contra isso e tal. Cara, na minha família também tem algumas histórias, alguns casos. Um dos meus avós era dependente químico. Ele passou por sérios problemas com dependência química, com álcool, tabaco, mais coisa. E ele faleceu no final da vida dele tentando se libertar desse vício. É uma luta constante, né? E aí meu pai acabou tentando não repetir a história do meu avô. Então, a relação do meu pai, por exemplo, com o álcool é muito diferente da que o meu avô tinha. Então, meu avô não conseguia ter controle e limite enquanto que ele bebia. E a história do meu avô é pesada. Meu avô teve pernas amputadas por causa do tabaco, por causa do álcool, e não conseguiu vencer a história. O meu pai venceu essa história. Ele bebe, né, socialmente e tal, mas ele consegue controlar, porque a história que veio antes dele foi muito forte. E aí, na história dele, ele conseguiu mudar isso. Mas a gente consegue, é uma luta constante. Mas o ser humano é capaz disso, de permanecer lutando. Tem mais alguém aí, gente, que está com vontade de falar, expor alguma coisa, trazer a sua história única? Vai lá. Jânio, o livro aqui fala, nosso conhecimento é formado pelas histórias que nós estudamos. Essa mulher, ela, escutando uma história que a mãe dela foi falando, ela foi basear, foi escrevendo e montando o que ela imaginava. Entendeu? Isso aí fala também do preconceito, do racismo. Esse livro aqui fala. Isso aqui fala também também a gente vê também o nosso lado, entendeu? A gente aprendeu muito aqui com esse livro aqui, ver também o que a gente passa também neste lugar. Entendeu? É isso mesmo. Eu molei, não tem mais nada para falar. Não, mas é isso mesmo. É isso aí. Um livro, olha só que legal, cara. Um livro desse tamanhinho, pequeno, ele fala de muita coisa. E aí, a gente já teve aí umas 6 ou 7 pessoas que falaram. Cada uma trouxe seu ponto de vista, um ponto que atraiu ou que despertou tal. Mas esse livro fala muito de racismo, fala muito de preconceito. Então, assim, não tem... Quando a gente fala aqui para vocês trazerem os pontos de vocês, às vezes, o que a gente pensa e fica na cabeça, às vezes é uma palavra. Às vezes, um livro faz você ficar fixo, às vezes, em uma palavra, em um pensamento. Não é uma história necessariamente grande, pequena. Mas se um livro te traz um pensamento que você não estava tendo, uma reflexão que você não vinha tendo, para mim, já valeu. É um tempo que eu gasto que é um bom retorno, entendeu? Então, assim, se vier uma palavra, duas, uma frase, fragmentos de pensamento, tá beleza, é isso aí. Ó, eu sei que o João levantou a mão aqui, acho que o único que conhece o João pessoalmente nessa turma aí é o Matheus. João, manda ver aí o que você queria falar. Boa tarde a todos aí. E esse livro, ouvindo o que o Matheus, os dois Matheus falaram aí, o que vocês já trouxeram aí, me faz refletir um pouco também na história que eu conto a meu respeito, sobre mim, né? O que eu falo, do que eu consigo ser, do que eu posso ser. Muitas vezes a gente tende a reduzir a nossa existência, o nosso ser em uma coisa. Eu sou... aí, trazendo um pouco do que eu ouço muito no socioeducativo, né? Não, eu vim da favela, eu vou ser um favelado, eu vou ter que ser isso. E aí, o que a gente conta e o que a gente acredita sobre nós, né? Então, esse livro me fez refletir muito isso, do que eu conto sobre mim e o que eu acredito que eu posso ser, né? E aí, acho que é a mesma coisa aí com vocês. O que vocês acreditam que vocês podem ser? Qual que é a história que vocês contam sobre vocês? Vocês contam a história muito do eu sou esse Infopen, eu sou esse número
que me colocaram depois que eu entrei aqui, ou a minha história vai além disso? Eu consigo me identificar com outras coisas, me enxergar para além desse Infopem, né? Então, acho bem legal e me fez pensar muito no que eu falo e sobre o que eu conto a meu respeito em outros espaços. Valeu, João. Gente, é o seguinte, a gente está aqui, ó, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos de papo aqui. Eu queria ainda mostrar duas coisas para vocês, mas antes eu queria ver se alguém mais está com vontade de falar aí, quer trazer alguma coisa, que a gente tem espaço para ouvir mais alguém. Se vocês não tiverem, eu vou mostrar aqui os conteúdos que eu trouxe para vocês. Vai lá. O que eu queria dizer aqui a respeito do que me encantou essa editora aqui, que foi a superação dela. Porque além dela ter a cor da pele de chocolate ou cabelo crespo, ela superou esses preconceitos, ela correu atrás, além de ela ter uma base também de estruturar a família dela, que o pai dela era formado, a mãe dela era administradora, mas mesmo assim, mesmo ela tendo essa base aí, ela também sofreu muitas críticas e muito preconceito racial, entendeu? E ela, tipo assim, superou isso, correu atrás, hoje é uma grande escritora, que creio que é muito diferenciada lá na África, porque ela está criando vários órgãos também, várias bases, várias ONGs, entendeu? Biblioteca e tal, ela está correndo atrás também para ver essa leitura, vira constantemente lá, é isso que me encantou muito nesse livro aqui, e é isso, a superação. Legal. Aí, de novo, é isso que eu estava falando aqui, é muito bonito de ver, cara, cada um de vocês foi trazendo pedaços da história, jeitos de olhar a história diferente e palavras que foram se destacando. E aí, superação é uma super palavra. Se ela não tivesse superado a história dela, os preconceitos que ela sofreu, ela mesma fala, né? Eu vou mostrar um vídeo dela aqui que ela fala da pele de chocolate dela e tudo mais. Superação se a gente não tiver superação para qualquer coisa, a gente está estagnado. Então, esse tipo de superação é muito importante. Olha só, gente, vou seguir aqui para os nossos 2 últimos vídeos. Um deles é a própria autora. E aí, vou fazer aqui uma confissão passada. Eu sempre li muito, né? E as primeiras vezes que eu comecei a ler literatura africana, do continente africano, foram muito tarde. Eu sempre lia muita coisa do Brasil, coisa dos Estados Unidos, coisa da Europa. Primordialmente, a literatura que é escrita por brancos e que tem personagens brancos. E aí, olha como uma história é perigosa. Quando eu comecei a ler literatura africana, eu imaginava também todos os personagens que eram escritos como brancos. Então, era uma autora africana contando de um país africano, uma história com personagens africanos, que majoritariamente são negros, e eu imaginava pessoas brancas. E aí eu fui começando a aprender, e estou até hoje, e vou ficar a vida inteira tentando aprender a não ter essa imagem do predomínio branco que foi construído no mundo. E que tem que ser derrubado, e que, sorte a nossa, está sendo derrubado aos poucos, mas ainda é muito forte. Então, estou abrindo aqui o jogo que passou por mim também isso. Essas histórias únicas também passam por mim quando eu leio as coisas e não consigo imaginar ou não consegui imaginar personagens negros nessas histórias. Então, eu vou trazer aqui para vocês a própria autora, 3 minutinhos, tá? E ela está lendo e contando o próprio começo do livro, que eu acho que é legal ouvir na voz dela. É óbvio que ela está contando aqui numa dublagem em português, senão ninguém ia entender nada, porque ninguém fala aqui a língua dela. Eu não sei, até no vídeo original, se ela fez em inglês ou, aliás, a língua nigeriana predominante é o inglês, mas também tem os dialetos, como vocês viram no primeiro vídeo, né? Mas vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui. Todo mundo já consegue ver aí? A tela preta?
Não. Agora sim. Sou uma contadora de histórias e gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar o perigo de uma história única. Eu cresci num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com 2 anos, mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade. Então, fui uma leitora precoce, e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce. E quando comecei a escrever por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis. Eles brincavam na neve e comiam maçãs. Eles falavam muito sobre o tempo, em como era maravilhoso o sol ter aparecido. Agora, apesar do fato de que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve. Comíamos mangas e nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. Meus personagens bebiam muita cerveja de gengibre porque as personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não soubesse o que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois eu desejei desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é outra história. A meu ver, o que isso demonstra é como somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças. Porque tudo o que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Achebe e Kamaralai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me abriam novos mundos. Mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Então, descobrir escritores africanos resultou numa coisa: me salvar de ter uma única história sobre o que os livros são. Então, gente, isso aí é a própria autora contando o livro que vocês leram até. Então, é o trecho inicial aí. E eu vou trazer mais um vídeo para vocês, que é para a gente encerrar aqui também com música. Só antes de colocá-lo aqui, vou parar rapidinho só para voltar para falar para vocês. Daqui a 15 dias a gente tem mais uma conversa, ainda sobre esse livro aqui. A gente vai trazer mais conteúdo para conversar e tal. Até lá, vocês vão ter tido a oportunidade de escrever alguma coisa. Rolou aí? Tá me ouvindo? Não entendeu. Não estão me ouvindo? Tá falhando. Então, peraí, vamos voltar. Agora vocês estão me ouvindo bem, ó? Tá cortando o áudio. Agora tá dando. A sua fala não deu para a gente ouvir. Se tiver como eu repetir. Beleza, vou começar de novo aqui então. Olha só, daqui a 15 dias a gente tem mais um encontro. Nesse encontro, a gente vai trazer mais conteúdo, mais conversa, mais temas para a gente falar aqui. Tudo sempre, claro, baseado no que o livro nos traz. Nesses 15 dias, vocês vão ter a oportunidade de poder escrever as resenhas de vocês, né? O que o livro inspirou vocês, o que vocês pensaram, às vezes a própria história de vocês que vocês querem trazer, ou a história que vocês não querem trazer, enfim, fiquem à vontade para escrever, não tem limite de páginas, pode citar parte do livro, pode não citar, pode fazer o que vocês quiserem, desde que seja
que esse sentimento que vocês vão escrever tenha nascido aí junto do livro. É isso que é o importante. Alguém tem dúvida nisso do que escrever, da resenha, alguma coisa? Eu tenho. Através da vida dela que ela passou, a gente pode também jogar também uma vida também que nós passamos também, do que está passando no dia a dia. Pode, claro. É assim, esse é o ponto, entendeu? O livro despertou uma vontade de contar a sua história, porque ele fala da história, você pode contar. Você pode contar a vida que você passou, você pode contar a vida que você tem, você pode trazer o que você quiser que o livro tenha te despertado. Então, é super livre, pode escrever. Beleza? Obrigado. Então, é o seguinte, ó, só para a gente acabar aqui, depois a gente vai encerrar, vou trazer uma música de uma pessoa que é muito brasileira, e é muito brasileira, eu digo porque ela é um grande representante do país na música. Eu gosto muito de música, e eu gosto muito de música brasileira, e especialmente de alguns cantores. Eu gosto muito do Gilberto Gil, eu gosto muito do Caetano Veloso, eu gosto muito dessa turma que vem lá da Bahia, que traz o Brasil na alma, assim, e canta o Brasil. E aí, o Gilberto Gil, ele fez 78 anos. Acho que ano passado, ele está com 79 agora. E aí tem a música dele, que chama Andar com Fé. E aí ele convidou vários músicos do Brasil inteiro para cantarem com ele. Então eu vou trazer aqui, é possível que algumas pessoas vocês conheçam, outras não, mas eu vou deixar aqui rolar, e aí quando acabar, a gente encerra aqui, beleza? Então vamos lá. Gil, meu querido, um beijo pelo seu aniversário. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, por um pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Manda vir. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso aí, Gil! A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sim. A fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a fé ouve avião. E mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. E aí, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com
Obrigado, Gil. Feliz aniversário. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não costuma falhar. Não falhar, não. Gil, te amo. Feliz aniversário pra você, falou? Não, meu mestre. Parabéns, padrinho. Feliz aniversário. Você Saravá, Giló, parabéns. Parabéns, Bis. Viva seu Gilberto. Te amo, Gil. Sempre pra sempre. Essa com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ih, maravilha, feliz aniversário, compadre Gil. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pode falar mais alguma coisa? Opa, deu uma travada aí, mas eu acho que vocês conseguiram ouvir, né, no final aqui. Mas, enfim, vários artistas aí aparecendo, até artista lá de fora aparecendo para cantar para o Gilberto Gil. Mas pode falar aí, pode falar. Não, só para... Já está finalizando, né? É igual eu comentei com alguns deles aqui. Eu também tinha esse preconceito, né? Eu tinha um primo meu, ele foi fazer um intercâmbio. Aí, na realidade, todo mundo faz um intercâmbio mais para os Estados Unidos, Canadá. Só que ele não, ele foi para a África, mas a África do Sul. Foi para a África do Sul. Aí chegou lá, tranquilo, eu achei até meio estranho, né? Porque, pô, intercâmbio de inglês, na África do Sul e tal. Aí ele falou, não, eu fui lá na Polônia, era uma localidade que foi colonizada por ingleses. Aí, com o passar do tempo, ele chamou pessoas para vir aqui no Brasil, para passar o final de ano aqui na casa dele. Aí, quando chegou ali, quando o pessoal falando meio estranho aqui e tal, no interfone, chegou essas pessoas. Eu falei, pô, pessoas lá da África e tal. Pensei, pô, vai chegar o quê? Umas morenas cor de chocolate, né? E tal. Mas não, chegou um cara mais ou menos parecido com você, louro. A irmã dele, o cabelo meio envermelhado, e a outra menina loura. Eu falei, pô, mas que África é essa, cara? Então, aparentemente, eles achavam que era só uma única história, mas não é, pô. Então, só para quebrar esse gelo, eu também era preconceituoso através de... antes de saber, entendeu? É isso mesmo. Hugo, seu nome? Hugo. Meu nome é Jânio. Você é um cara maneiro, gostei de você, ajudando nós, entendeu? Vendo o seu tempo aí pra... E o senhor tá na sua casa? Vai deitar o primeiro. Oi, qual foi a pergunta? Meu espírito. Só para tirar uma dúvida aqui. Aqui no sistema que a gente está, acontece um rodízio muito grande. Igual a gente estava numa turma de 15 pessoas, um ganhou uma parada, correto? Então, isso foi entregue. E igual, como que a gente faz para não perder o contato com vocês? Tipo assim, o Matheus pode estar na parada dele, ele tem contato com vocês. Mas nós, assim, no coletivo, como que a gente faz para... A gente não vai perder o contato, porque primeiro que a gente está aqui de 15 em 15 dias. É óbvio que a gente também, junto com vocês, torce para que vocês possam sair daí o quanto antes. Mas a gente está junto aqui de 15 em 15 dias. E aí a gente já tem gente daí, por exemplo, colegas de vocês, que quando tiverem a liberdade de volta, já estão falando com a doutora Patrícia, com a turma aí que está nos ajudando muito nas psicólogas, assistentes sociais, diretor Franco, para ajudar também aqui no nosso clube de leitura. Eu tenho amigos hoje, mais de um que vem na minha casa, que a gente conversa, que já tiveram no sistema já. Tem um grande amigo que vai vir aqui um dia conversar com vocês, que chama-se Emerson.
A Emerson ficou preso por 4 anos. Quando ele saiu do sistema, ele se formou em psicologia. E hoje ele ajuda os jovens a não cometerem os mesmos erros que ele cometeu para não entrarem no sistema. E aí o Emerson vai vir aqui um dia para trocar uma ideia com vocês também. Ele é um parceiraço meu. Então, assim, a gente não vai perder contato. E quando vocês puderem, a gente quer vocês também aqui com a gente, lendo o livro e ajudando a conversar e bater papo também. Então, acho que a outra pergunta foi se eu estava em casa. Estou em casa agora, dei um tempinho no trabalho aqui para estar aqui com vocês lendo e conversando sobre tudo isso. Então, esse é um pouco da minha história, mas no próximo encontro, eu conto mais. Eu também fui para a África do Sul já, vou contar minha história na África do Sul. Eu vi o preconceito acontecer lá, porque, só para antecipar uma coisinha, o preconceito está em desconstrução, né? O mundo que escravizou o negro, essa parte do trabalho escravo, em teoria, já acabou. Mas ainda existe algumas formas de escravidão no mundo. A escravidão financeira, a escravidão de pensamento, e a gente vai falar disso no próximo encontro. Mas é isso, beleza? Daqui 15 dias a gente está de novo aí com vocês para bater mais papo. E aí, nos próximos também, o que eu posso fazer é ouvir um pouco das músicas que vocês também têm vontade de ouvir, que às vezes vocês lembram que o livro desperta, e eu toco aqui para vocês. Beleza? Então, pessoal, quero agradecer demais. Diga aí. Manda um abraço aí para a Cindy, para o João e para a Ana Lava aí, por favor, por nós. Deixa comigo, vou mandar para todo mundo. Eu tive com a Cindy no final de semana. Mandei seu abraço, ela abriu um baita sorriso. Então, a Cindy, ela tá de férias, tá? Mas ela vai aparecer aqui para dar oi para todo mundo aí. Obrigado a todo mundo, gente. Até daqui 15 Tchau, dias. pessoal. Até o próximo. Foi ótimo. Tchau, gente.